sexual, né? E é massa o São João Paulo II falar sobre isso, porque ele mostra que a tendência sexual, ela não é uma coisa aleatória, ou algo como que animal, né? Assim, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu preciso falar um pouco sobre isso, né? Nas nossas famílias, a gente não se fala sobre sexualidade porque pensa que as pessoas naturalmente, instintivamente, vão aprender sobre isso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, João Paulo II mostra que a tendência sexual, a nossa inclinação sexual, ela tem um valor e tem um significado. E não é uma coisa simplesmente aleatória ou uma coisa de como que animal. Né? Não é um instinto no mesmo sentido que para os animais é. Então, é necessário haver uma harmonia, né, das suas inclinações, das suas tendências para um amor verdadeiro, de modo que não resulte uma degradação da pessoa, mas que, pelo contrário, gere um amor sincero. Prestem bem atenção. E ele vai mostrar que o amor sincero, ele não é um pacto comum de prazer. Não é um pacto comum de prazer. Ah, eu lhe dou prazer, você me dá prazer e a gente fica por isso mesmo. Isso não gera amor. É claro que uma relação há prazer, não tem problema, mas ele não pode ser o fim último. A última coisa, eu só vou namorar com você na medida que você me der prazer, e assim por diante, né? E o homem, eu vou dar essa imagem exatamente por causa disso, né? São duas pessoas, né? Que elas se tocam, mas elas estão como? Fechadas em si mesmas. Dá para entender? Eu lembro de uma juíza lá em Fortaleza que ela fez isso no casamento do meu primo, achei tão bonito. Ela pegou 2 jarras com aquelas areias coloridas, né? Uma vermelha e uma branca. Vocês já viram isso alguma vez? O quê? 2 jarras assim, tipo 2 jarros, uma areia vermelha ou laranja e uma branca. E ela mostra que o casamento é exatamente isso, né? Quando... E tem uma outra jarra vazia, pronto. Para explicar isso, não estou conseguindo. E aí ela derrama um pouco da jarra branca, um pouco da jarra laranja e vai fazendo isso, né? Ou seja, vai ficando um negócio bem legal, assim. Ela deve ter treinado para fazer um negócio tipo bonito, né? Eu devia aprender a fazer isso, né? Mas olha a galera aqui, ó. E aí ela mostra que o casamento ela não pode ser simplesmente a junção das 2 jarras, mas que tem que ser uma nova jarra, que tem que ser a mistura dos dois. Martin Buber fala que é o encontro do eu com o tu que deve gerar um nós. O casamento ele é mais do que a soma de um eu com o tu. Ele deve ser o quê? O nós. Não é o meu bem ou o teu bem, mas o nosso bem. Né? Isso é incrível, isso é extraordinário. Né? Então, e a nossa tendência sexual, ao contrário do que se pensa, ela faz referência a relações de pessoas e não a relações objetais, né? Uma observação, esse termo relações objetais é bem próprio de Melanie Klein, que é uma freudiana, discípula de Freud, dizendo que a tendência sexual é voltada para os objetos. Entendam bem, os objetos no sentido de que, ela fala isso na psicologia da infância da criança, qual é o desejo primário da criança? O seio da mãe. Então a mãe é para aquela criança um seio. Vocês conseguem entender? Fazendo a atualização desse termo no Amor e Responsabilidade de João Paulo II, ele vai mostrar que o amor é pela pessoa, a tendência e a atração é pela pessoa, não somente as caracteres da pessoa. Deu para entender? Uma outra observação, de que a pessoa ela não é uma soma de partes. Como assim? Ela é um todo, ela é uma pessoa. Uma mulher, ela não é somente um corpo bonito somado com uma inteligência, somado com uma simpatia. Ela é uma pessoa indissolúvel, sim ou não? Do mesmo modo um homem. Ele não é. Um homem ele não deve, não pode ser valorizado simplesmente pelas características que ele possui. Ou seja, você fazer que nem um Jack Stripador, né? Tirar umas partes, né? E outras não, né? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, a tendência ela não é voltada para o objeto, ainda que, prestem bem atenção, nós naturalmente sentimos uma inclinação e uma curiosidade para os genitais, né? E para a relação sexual propriamente dita, a relação sexual
a tendência sexual, quando interpretada por João Paulo II, mostra que é para a pessoa como ela é, inteiramente, né? E essa pessoa, ela é, em certo sentido, um outro eu. Por quê? Porque ela também é um ser pessoal, um mistério, aquele alteres incomunicáveis que eu já comentei com vocês. Ela é uma pessoa completa, assim como eu sou. Por isso ela não pode ser reduzida ao quê? A um objeto para o meu prazer. Existe uma necessidade intrínseca à natureza daquela pessoa de que ela não pode ser um objeto. E eu não posso tratá-la como um objeto, e ela não pode me tratar como um objeto. Ainda que eu concorde com isso e ela concorde com isso. Deu para entender? Não, pode me usar, né? Não dá certo isso aí, viu, pessoal? Isso aí não é conforme a nossa natureza, né? Se os atos eles se colocam unicamente, exclusivamente na perspectiva do prazer que se quer experimentar, ou do sofrimento que se quer evitar, se os atos em relação à pessoa do sexo oposto são praticados unicamente, ou pelo menos, principalmente nessa perspectiva, a pessoa então torna-se somente um meio para o sujeito. Quando o homem usa de uma mulher, o que ele está fazendo com ela? Tirando a dignidade de pessoa que ela tem. Está tratando-a como um objeto. A convicção de que o homem é uma pessoa força-nos a subordinar o prazer ao amor. Ou seja, ele não nega o prazer na relação homem e mulher. E ele diz que, inclusive, faz parte, como eu já falei, né, no slide anterior, e irei falar mais adiante, faz parte do relacionamento conjugal o prazer. Né? Ele é completamente contra a lógica maniqueísta. O maniqueísmo diz que o corpo é mau, a única coisa que presta é o espírito, e que as relações sexuais, o maniqueísta diz isso, só é aceita para a procriação. A doutrina da Igreja Católica não é maniqueia. Ela fala que aceita dentro do matrimônio para a procriação, unido com a união. Os caráteres unitivo e procriativo, unitivo é mesmo de criar aquele vínculo de amor no casal. Eles não podem ser destituídos, separados, né? Então ele não é como? Dissuadido. Muito obrigado, né? Assim, é sempre bom uma ajuda amiga assim, quando a gente precisa. Então, prestem bem atenção nisso. A gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. O prazer, pela sua natureza, ela é subjetiva, ou seja, ela só faz referente a ti mesmo. Por isso que o prazer, ele não faz referência direta ao amor. Por quê? Porque você não tem como garantir que a outra pessoa sente prazer. Deu para entender? Vou usar um exemplo bem prático. Muitos casais, casados, quando tem relacionamento sexual, como eu já falei, não é adequado chamar de relacionamento sexual, né? Relacionamento conjugal. Mas quando eles têm o ato conjugal, pela própria diferença anatômica, o homem ele tem o orgasmo muito mais rápido do que a mulher. Então, o homem pode ficar sentindo um prazer enquanto a mulher não sentiu ainda. E isso gera frustração dentro do matrimônio. Por isso que ele fala que o prazer ele é simplesmente subjetivo. Sim ou não? Então, com efeito, o prazer pela sua natureza é subjetivo. Só graças ao amor ele pode ser interiormente ordenado e elevado ao nível da pessoa. Por exemplo, dentro do relacionamento conjugal, se o homem, quando vai ter sua relação conjugal com sua esposa, ele não se preocupa simplesmente com o seu próprio prazer, mas com o prazer da sua esposa. Existem casos reais, né, nas cadeiras que eu fiz de psicologia, que a nossa professora, ela tinha clínica também, né? E ela fala realmente de casos de frustração dentro do matrimônio por causa disso. Porque o homem, às vezes, eles não se educam para poder esperar o tempo da mulher. Em suma, traduzir isso psicologicamente, o homem está preocupado somente com o quê? Com o seu prazer. E não se preocupa em doar-se. Ou seja, eles não... A palavra, né? Essa palavra tem duplo sentido, né? Mas eu vou usar no sentido positivo, né? Eles não gozam do prazer juntos. Né? E isso é um pecado grave. Porque mesmo dentro do matrimônio, o homem pode estar utilizando a sua mulher. Deu para entender? Né? Se, por exemplo, o cara, né, não se preocupa de modo algum com sua esposa, ele está sim, ele pode estar pecando contra a castidade. Dentro do matrimônio, tendo relações conjugais válidas, né? Porque ele está somente usando a pessoa. Contudo, muitas vezes o que nós chamamos de amor não é amor verdadeiro. Facilmente
uma relação, ela cai numa relação utilitarista. Cadê a que eu estava conversando? Utilitarismo é uma palavra bem difícil, né? Cadê? Tá ali. Utilitarismo é uma palavra difícil, né? Que ele usa no livro. Mas a lógica utilitarista é o quê? A lógica utilitarista, ela vem lá de Jeremy Bentham e Stuart Mill, que falam que o prazer é o padrão ético. Então, todos os homens, para Bentham e Mill, devem buscar o prazer, não só seu, mas da comunidade inteira. Então, fazer tudo para que gere o maior número de prazer e o menor sofrimento. João Paulo II diz que essa lógica, a lógica utilitarista, ela é macabra, porque ela usa das pessoas. Quando você busca uma lógica de buscar prazer e fugir do sofrimento, você vai usar as pessoas para poder atingir o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. Vocês conseguem entender isso? Então, quando procuramos só o prazer por si mesmo, nisto reside toda a deformação do amor entre o homem e a mulher. É interessante quando ele não fala isso no amor e responsabilidade, mas fala em teologia do corpo, que o homem e a mulher, mesmo antes do pecado original, nós vimos lá em Gênesis 1, se não me engano, 25, que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e fará uma só carne. Fazer-se uma só carne, biblicamente, é exatamente aquilo que vocês sabem que é, né? É, de fato. Mesmo antes do pecado original, já existia o quê? O ato sexual, o ato conjugal. Mas, depois do pecado, a deformação é exatamente isso, quando se procura somente o prazer em si mesmo, e não o amor pela pessoa. Olha, presta bem atenção. Se tem uma galegazinha andando assim com um shortinho assim, bem curtinho, com um decotão assim, né? Tu pensa assim, cara, eu quero doar a minha vida por essa mulher, que mulher incrível, que mulher de virtudes. É isso que tu pensa? Pensa, vai lá em casa, viu, mãe, dá um caldo de canja, viu, um negócio desse aí. É ou não é? Quando você olha para um caso desse, você pensa, cara, eu quero doar de mim mesmo por essa pessoa, ou eu quero utilizar dessa pessoa. Dá para entender, né? Essa que é a deformação do amor. E ele mostra, né? Só uma observação antes sobre São João Paulo II. Ele era um cara que ele usava uma técnica que se chama de uma técnica ou um estilo filosófico dialético. O que isso quer dizer? Ele fala sobre os mesmos temas, sendo que ele vai, não é só circular, ele vai subindo, entendeu? Ele vai falando sobre os mesmos temas em diversos aspectos, né? E isso é muito difícil, porque você lê o livro, aí você está no meio do livro e você, eu já li isso aqui, né? Você já tem impressão, porque ele vai fazendo esse círculo assim, subindo em espiral, deu para entender? E aí, se você tiver um olhar superficial de cima, você vai pensar que ele está falando sobre a mesma coisa, mas não é. Está falando em vários aspectos. Então, como é que o homem e a mulher eles conseguem fugir dessa lógica utilitarista? Quando eles têm um bem comum, um fim comum. Qual é esse fim comum? No matrimônio será a procriação, a descendência, a família e, ao mesmo tempo, a crescente maturidade nas relações das duas pessoas. Ou seja, de uma maneira muito indiscreta, né? Até mesmo assim, quase despudorado, ele usa o catecismo da Igreja Católica. Né? O que é esse fim comum? União e procriação. Quando o casal, eles não se fixam simplesmente neles mesmos, mas eles apontam para um fim comum. E se a gente aprofundar mais ainda nisso, esse fim comum do casal deve ser o terceiro da relação, que é Deus. Né? Aquele que é totalmente outro, né? O totalmente outro, né? Que é Deus. Então, olha que interessante, pessoal. Amar, ele é o oposto de usar. E Santo Agostinho, ele fala que existe uma grande diferença entre uti, uma palavra em latim que significa provavelmente utilizar, e frui, que provavelmente vem, daí que vem a palavra fruir. Vocês conhecem a palavra fruir? Fruir e gozar é a mesma coisa. Então, o problema não é fruir do prazer comum, ou seja, aproveitar o prazer comum da relação. O problema é o quê? Utilizar. Usar a pessoa como um meio para se alcançar o seu prazer pessoal. Então, existe então um impulso, um conflito entre aquilo que é impulso e a liberdade.
Por quê? Porque o impulso ele vai nos mostrar uma perspectiva de aprisionamento. Por exemplo, se um homem se acostuma a ver pornografia, não sei se vocês sabem, mas as estatísticas... Você vai gaguejar. As estatísticas a nível mundial são que 80% da população masculina, a nível mundial, veem pornografia constantemente, são adictos em pornografia. E 30% da população feminina. As estatísticas a níveis mundiais são essas. Uma coisa triste de saber disso é que a postura em relação à sexualidade dos jovens dentro e fora da igreja é praticamente a mesma. A alteração do desvio padrão é quase zero. E aqui no Brasil, o consumo de pornografia por parte das mulheres está entre os 5 maiores países do mundo. E a pornografia é vista em horário comercial, principalmente, de 9 às 17 horas. Aqui no Brasil tem poucas pessoas com relação à pornografia, mas lá nos Estados Unidos tem bastante. E lá, inclusive, mostra que existem grupos de adictos em pornografia. Do mesmo jeito que existe o NA, Narcóticos Anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos, tem esse grupo viciados em pornografia, para poder se recuperar. Não sei se vocês sabem, mas a média de olhar pornografia, o primeiro contato com pornografia, chega a ser aos 8 anos de idade, né? Algumas pesquisas, e outras pesquisas dizem 11 anos de idade. Se não me engano, 11 para os meninos e 8 para as meninas. Né? Então, uma coisa assim, bem séria mesmo, né? Ou 11 para os meninos, ou para as meninas, tá certo. Se não me engano, né? A gente encontra essas informações no site em inglês, né? Quem tiver facilidade pode procurar The Porn Effect, o efeito da pornografia, porneffect.com. E a pornografia, existem estudos neurológicos que mostram que o efeito que a pornografia causa no cérebro do homem, ele diz do homem, eu não sei se é um homem masculino ou uma unidade, não sei realmente se a pesquisa foi feita exclusivamente com homens, mas eles falam que é semelhante à cocaína, a quantidade de hormônios liberados e o efeito que causa no cérebro do homem é semelhante à cocaína, tanto causando entorpecência é a palavra essa, e vício. Interessante, né? Isso aí a gente não sabe disso aí. Então, o impulso, ele parece entrar em conflito com a nossa liberdade. Né? Eu falo para vocês, como já partilhei, meu primeiro contato com pornografia data aí talvez antes dos meus 5 anos de idade. E mesmo quando eu já procurava ver a castidade, né? E já conseguia ver a castidade, eu passei mais de 2 anos sem ter coragem de deletar as coisas que tinha no meu computador. Porque isso está muito arraigado, muitas vezes, na nossa educação. E eu lembro aí, né, dos meus coleguinhas, né, dos meninos, que tinha essa prática aí, né, de conversar, de falar e etc. Né? Então, existe um conflito entre o impulso e a liberdade no coração do homem. E só para falar ainda sobre esse impulso e liberdade, né, é triste a gente ver, por exemplo, quando o homem ele olha primeiramente para a mulher, ele não olha para o rosto dela. Isso não é normal, viu, pessoal? Se você é um homem e você acha que isso é normal, isso não é normal. Isso é na verdade, uma profunda falta de respeito. Né? Por exemplo, a maior alegria que eu tive na minha vida, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida, foi no aniversário do meu irmão, no casamento do meu irmão, que eu consegui dançar forró com minha prima sem pensar besteira. Coisa mais maravilhosa do mundo, né? Porque a gente passa por um processo realmente de condicionamento. Né? O homem é condicionado através da pornografia, e não só fala que a pornografia é explícita, né? Mas no meio desses meios de comunicações que mostram coisas que já fica. Né? Fica assim escandalizado. Lá em Fortaleza tem muitas propagandas de lingerie, eu não vi tantas aqui, né? Aí você está andando assim, mas tem um assim, deixa o tamanho assim, né? E você tem que se controlar para não olhar. Antigamente, né? A gente era mais novo, sei lá, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, para você conseguir uma revista, você tinha que conseguir uma pessoa maior de idade para ir na banca e comprar para você. Hoje a gente está lá no teu Facebook, né, no teu WhatsApp, e as coisas começam a chegar, né? Não? Os pop-ups assim, né? Ih, sou Catarine, tenho 13 anos, tá entendendo? Quero conversar com você. Não, né? As coisas são muito absurdas. Eu estou mentindo, né, pessoal? Eu pensei que ia acontecer só comigo, eu não estava me sentindo tão pecador. Ave Maria, mano. Então existe um certo conflito aí, né? E uma necessidade de educação para o amor. Né? Minha grande vitória foi em 2000. Minha grande vitória, ao mesmo tempo que eu precisava me converter mais ainda, foi em 2011, na jornada, né? Que minha grande técnica, né, era olhar sempre para o rosto das mulheres, né? Para poder amar e rezar por elas. Aí eu fui para a jornada, né? Lá na Europa, né?
padre que eu tinha que dar um outro passo, né, na vivência da castidade, né? Não bastava somente olhar para os olhos, mas tinha que respeitar e amar como filhos de Deus, né? Só para terminar esse assunto, vou contar duas coisas, para terminar duas coisas, né? Meu padre professor, ele disse, né, meu filho, quando tu olhasse uma mulher bonita, tem graças a Deus, né? Eu fico pensando, é verdade, né, padre? Hoje em dia eu gosto de graças a Deus, né? Eu fico, mas imagina se só existisse Deus em mar. Um negócio meio desgraçado, né? Um monte de Deus matou, não sei, cara, Deus barra, você barra, que deixa hoje, que deixa legal. Esse é um negócio muito feio, né? E eu lembro assim, né? Uma piada rapidinha, você vai descontrair. Ixi, vou controlar o tempo, né? Mas deixa eu contar essa piada rapidinho. Tinha um seminarista, né? Que ele foi conversar com um diretor espiritual dele e disse, não, claro, muito difícil esse negócio aí, né? De você se viver a castidade, ver o celibato, né? Eu falei, não, você vai conversar com o padre fulano de tal, né? Tipo aí, o padre Eupídio. Vai conversar que ele já está velho, ele parece que foi um homem muito virtuoso, muito de Deus. Né? Ele já tem assim 78 anos. Então, ele já conseguiu superar muitas coisas, né? O seminarista foi empolgado, né? Esse padre agora vai me ajudar. Né? Chegou lá, padre, contou toda a história. Olha, é muito difícil, tudo eu quero viver, tudo às vezes eu caio. Padre, não se preocupa, meu filho. Quando tu tiver 75 anos, todas essas dificuldades vão passar. Aí vai, pelo menos um dia vai passar, né? 75 anos, um dia vai passar. Na hora que eles estavam conversando, tocou a campainha. Uma mulher muito bonita foi deixar lá uma doação, né, para o seminário. Aí na hora que eles atenderam a mulher, foi embora, né? Aí o padre tinha 78 anos, né? Bateu assim nas costas dele. Com 80 anos, meu filho. Então, esse conflito que existe assim dentro de nós, é preciso uma educação para o amor. Não se engane, pessoal, nunca vai existir uma coisa que o padre Paulo Ricardo falou. Ele diz, a virtude nunca é um vício. Ou seja, nunca vai ser fácil viver a virtude. Nunca vai ser, né? Ninguém vive a virtude aqui por acaso, né? Caraca, quase que eu vacilava. Mas não vacilei, eu vivo a castidade. Não. A castidade, né, Santo Tomás de Aquino fala que é uma virtude. A virtude é uma disposição constante a algo. Deu para entender? Disposição constante. Então é constantemente disposto a viver aquilo ali. Sempre batalhando, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre batalhando, né? Vou terminar nesse slide e eu queria que vocês decorassem esse slide, que eu provavelmente não vou decorar e a gente vai voltar por ele amanhã, né? Não se pode falar, portanto, do instinto sexual no homem no mesmo sentido que nos animais, né? A inclinação ela evidencia uma correspondência de um homem e a mulher se complementarem, ou seja, a tendência sexual ela é para a pessoa. O homem tem propriedades que a mulher não tem, né? E a recíproca é verdadeira. A mulher tem propriedades que o homem não tem. E é interessante essa palavra complementar, que o homem não completa a mulher e a mulher não completa o homem, porque senão eu ia ser sempre uma pessoa incompleta, porque eu não pretendo namorar. Mas o homem e a mulher, eles se complementam. Deu para entender? Ou seja, eles colaboram um com o outro para que ambos cresçam. No âmbito do celibato, se eu não tiver convivência saudável com mulheres, ainda que eu não caia no pecado da castidade, da masturbação, da fornicação, eu estarei pecando contra a castidade. Por quê? Porque eu não estou aproveitando da graça que Deus derramou nas minhas irmãs para eu aprender com elas. Deu para entender? E na verdade, vou terminar a frase e depois eu tiro. Tudo. E na verdade, eu vou estar vivendo, vou estar vivendo uma imaturidade afetiva do que um celibato verdadeiro. Por quê? Porque a verdadeira vivência da sexualidade, ela é amar e aceitar o outro diferente de si. Por isso que é um conflito para o homem, porque o coração dele se sente inclinado para amar as mulheres, mas por outro lado as mulheres são um negócio meio complicado. É ou não é? É ou não é? Que dá problema demais, meu irmão. Estou brincando, pessoal. Mas não é verdade? As mulheres, vocês